Olá, quero partilhar com vocês um pouco sobre, acredito eu, a parábola mais famosa que todo mundo prega, que fala, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus, quem contou essa parábola foi o próprio Jesus. E ele conta que um homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço chegou para o pai e falou para o pai assim: Pai, dá a minha parte da herança que me toca. E o costume daquela região dos judeus, quando o filho pedia a parte da herança que o tocava, que lhe era de direito, o pai podia dar, a herança, ou o pai podia renegá-lo, tirar ele como filho, expulsá-lo de casa. Ele podia até ser apedrejado, segundo o costume daquela época. Mas esse pai não. A Bíblia conta que esse pai repartiu. Ele dividiu os bens. E como que eram divididos os bens naquela época? O mais velho sempre tinha uma porção dobrada. Então, se o pai tinha 2 filhos, a herança era dividida em 3 e o primogênito era possuidor de 2 partes. Sempre. Se a família tinha 4 filhos, os bens eram divididos em 5 partes e o primogênito sempre ficava com o dobro das partes dos outros filhos. Então, aquele filho mais moço pegou a parte e foi embora. E eu fico imaginando que aquele pai, perante aquela sociedade, perante aquele povo, ele deve ter sido muito ridicularizado. As pessoas ou falaram ou pensaram: que pai fraco, por que ele foi fazer aquilo? Ele não merecia ter dado a herança, ele ainda está vivo. E é interessante, irmãos, que quando você é pai, mãe, e você quer dar um bem, passar um bem para o nome do filho, existe até hoje como usufruto. É até a morte. Quem tem o direito de usufruir dos bens é o pai e não o filho. E aquele filho inverteu tudo, pegou aquele dinheiro e foi embora. E a Bíblia conta que ele foi para uma terra distante. Ele foi para longe, ele não ficou perto. Ele foi para longe. Ele renegou o pai, ele renegou a família, ele renegou os costumes, ele renegou a criação que ele tinha, o amor que ele recebia. Ele renegou tudo para viver uma vida distante. E a Bíblia diz que ele gastou tudo, veio a sentir fome e ele pensou numa solução. Qual solução? O que eu vou fazer? E a primeira solução que ele teve foi procurar um emprego. E ele resolveu: não, eu vou resolver a minha vida, eu vou trabalhar e eu vou conseguir me manter. E assim ele fez. E ele foi seguir a sua vida, e ele procurou o seu emprego. E com o passar do tempo, ele sentiu fome. Ele foi trabalhar com porcos. Quem trabalhava com porcos era uma categoria tão baixa, menor, que até os escravos eram considerados melhores do que aqueles que trabalhavam com porcos. Eram trabalhadores deficientes ou pessoas com deficiência mental era quem trabalhava com os porcos, porque a única coisa que tinha que fazer era jogar a comida. Que o porco nem precisa ser limpo, nem precisa ter lugar para jogar comida, porque se jogar a comida junto com as fezes dele, ele come, ele mistura aquilo tudo e come. E aquele moço, vivendo tudo aquilo, ele sentiu fome.
e ele não tinha o que comer, ele começou a desejar aquela comida dos porcos, aquela lavagem. E ele teve uma ideia, né? Ele lembrou que na casa do pai dele, os funcionários dele comiam. E os funcionários dele não eram tão maltratados como ele estava sendo naquele lugar. E ele falou, eu vou voltar. E no caminho, ele começou a arquitetar, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E ele começou a arquitetar, eu vou pedir perdão, eu vou falar que eu pequei contra Deus, eu pequei contra ele, e que eu não tô querendo nem ser tido como filho, eu quero ser um empregado. E a Bíblia conta que ele voltou, E quando um filho daquela cultura voltava naquela situação, ele tinha que ficar à porta da casa do pai, como mendigo, humilhado, né? Ele tinha que viver um período por humilhação, e alguém, por dó, por pena, tinha que avisar ao pai que ele estava lá de fora. E se o pai quisesse, o pai sairia lá fora para conversar com ele. E ele não podia nem olhar no rosto do pai. Só que a Bíblia conta que não foi isso que aconteceu. Aquele pai não esperou nem o filho chegar na porta. Ele saiu correndo. E isso era outra coisa assim absurda para o costume daquela época. Os adultos não corriam, quem corre é criança. Mas a Bíblia fala que aquele pai correu ao encontro e o abraçou. E é lindo demais, porque aqui a gente já começa a ver um pai que deu o dinheiro que o filho pediu, aceitou o filho de volta, não esperou explicação nenhuma, não quis perdão, não quis pedido de perdão, mas ele já se adiantou e já abraçou e já acolheu aquele menino, aquele filho. E aqui é nítido, né, que o pai é o pródigo. Por quê? Porque pródigo significa esbanjador. Aqui quem esbanja é o pai. Ele esbanja amor, ele esbanja compreensão, ele esbanja carinho, atenção, perdão. Aqui ele esbanja todas as virtudes. Ele acolhe aquele filho, coloca o anel no dedo, sandália nos pés e faz uma festa. Só que a história não acaba por aí. A Bíblia conta que o filho mais velho, o possuidor de todos os bens, de tudo aquilo, né, de toda a outra parte que tinha sobrado, chega e pergunta: o que está acontecendo? E ele se recusa a entrar na festa. E esse mesmo pai tem que ir atrás do outro filho e fala: você não está vendo? O meu filho que estava morto. Irmãos, naquele costume, eu esqueci de falar, quando o filho pedia o dinheiro para ir embora, pedia a herança para ir embora, o filho era considerado morto. E se fazia um funeral simbólico. Porque na vida daquela família, aquele filho estava morto, aquele filho tinha morrido. Por isso ele falou isso: o teu irmão que estava morto reviveu. E o filho mais velho, que estava na companhia do pai, que não o largou, que ficou com ele, disse assim: eu estou com o Senhor, né? Não deixei o Senhor e o Senhor não me deu um cabrito para comer com os meus amigos. E eu fui muito tocada, porque muitas vezes esse filho mais velho sou eu, né? Aquela filha que está na igreja, que está servindo ao Senhor, que prega, que conhece ao Senhor há tanto tempo, né? Talvez
não teve rebelião de pegar as coisas e largar a casa, largar a igreja, largar as coisas de Deus. Não teve coragem, mas ficou com o pai. Mas sempre tem aquele sentimentozinho: o Senhor não fez nada por mim, né? É aquele sentimento assim: o Senhor não podia ter feito aquilo por aquele meu irmão que mentiu, que roubou, que matou, que fez as coisas erradas. Talvez eu sou esse irmão mais velho que cobra o que Deus faz, o que Deus Pai faz na vida dos outros irmãos e até na minha vida. Talvez muitas vezes nós somos esse irmão mais velho. E eu quero terminar finalizando que o Evangelho não é isso, né? Que Jesus não é um esbanjador de amor, de perdão, de salvação para virar um supermercado nosso, para fazer o que nós queremos, como nós desejamos, na hora que nós desejamos. Deus é Pai, não para isso. Nessa parábola a gente percebe que os dois filhos tinham uma visão muito errada daquele pai. Que os dois não estavam ali por amor a quem era o pai, as características do pai, mas sim pelo que o pai dava, pelo que o pai não dava, pelo que o pai podia fazer e aquilo que o pai não podia fazer. E o Evangelho, irmãos, é amar Deus pelo que Ele é. Por isso Jesus disse: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. É renunciar às curas, é renunciar às bênçãos. Claro que Deus pode, mas não é obrigação do Pai. Não é obrigação do Pai te dar um emprego, não é obrigação do Pai me dar um filho, não é obrigação do Pai me curar, não é obrigação. É se Ele quiser. E hoje eu entendi algo que Santa Teresa d'Ávila falava com tanta propriedade. Ela falava que nós, antes de orarmos, nós precisávamos prestar atenção, porque muitas vezes as nossas orações só eram pedições. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E ela começava a falar que um grau de oração, né, maior, de mais maturidade, é aquele que nós não pedimos nada, porque nós sabemos que o que nós precisamos, o Pai vai dar. O Pai esbanjador vai cuidar disso. Então, que nesse dia, que nós possamos não ser o filho mais novo, mas também não ser o filho mais velho, mas ser aquele filho que está com o Pai por amor, não olhando nas mãos dele o que ele trouxe, o que ele tem para nos oferecer. Amém?